Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Rocha, professor e consultor tributário, especialista em ICMS, PI e ISS, e tive a honra de ser convidado para participar do evento Pensar Contabilidade. E para esse evento eu trouxe um assunto que julgo ser de extrema relevância, que são os conflitos tributários causados aí pela dubiedade da legislação tributária, pela falta de clareza das normas tributárias. Então, nessa palestra, nesse conteúdo, eu vou trazer para vocês os conflitos tributários mais recorrentes e mais comuns de serem enfrentados, tanto no que diz respeito ao ISS quanto ao ICMS. Vou trazer para vocês quais os entendimentos acerca dos assuntos, quais as linhas de interpretação acerca dos assuntos. Vou demonstrar também a minha interpretação sobre cada tema, né, o que eu acho correto sobre cada um dos temas, e apresentar aquilo que tem disponível tanto na jurisprudência quanto na norma tributária a respeito de cada assunto. Antes de eu começar a falar dos conflitos propriamente ditos, né, antes de eu começar a apresentar os cases práticos para vocês e as resoluções de cada caso, de cada um dos casos de conflitos tributários, é importante trazer aí uma introdução para vocês sobre esses conflitos e, primeiramente, né, os tipos de conflitos tributários que existem. Pode-se dizer que existem dois tipos de conflitos tributários. Existem os conflitos tributários considerados horizontais e aqueles considerados verticais. O que são conflitos tributários horizontais e verticais? Bem, os horizontais são aqueles que existem entre entes da mesma espécie. O que são os entes? Os entes são União, Estado e município, né? Quando a gente fala de um conflito horizontal, a gente está falando de conflitos entre entes da mesma espécie, ou seja, entre estados ou entre municípios, que é muito comum de existir conflitos tributários horizontais, principalmente entre municípios, né? A guerra fiscal entre os municípios ela é bastante acentuada em virtude da falta de clareza da Lei Complementar 116 ou anteriormente do Decreto-Lei 406. Então, o conflito tributário horizontal ele é até mais recorrente do que o vertical. E o conflito tributário vertical seria aquele entre entes distintos, né, entre Estado e município, por exemplo. Um conflito tributário vertical ocorre entre entes de espécies distintas. Por exemplo, quando se fala aí de um conflito entre ICMS e ISS. Um conflito entre ICMS e ISS é um exemplo de conflito tributário vertical. E nesse conteúdo eu vou trazer para vocês os dois casos, conflitos horizontais e conflitos verticais. Vou mostrar para vocês aí a resolução de cada um deles, sendo que existem conflitos que até hoje não têm uma resposta definitiva, né? Ainda paira aí na polêmica entre incidência do ICMS ou do ISS, no caso de conflito vertical, e outros casos de conflitos horizontais, né? Não se tem uma definição de qual é o município correto para a arrecadação do imposto ou qual o estado correto para a arrecadação do imposto. Então, vou trazer esses casos para vocês aí durante a apresentação do conteúdo. Antes de eu iniciar com os casos práticos, é importante trazer para vocês o que determina a Constituição Federal a respeito da resolução de conflitos tributários. Segundo a Constituição Federal, em seu artigo 146, inciso 1, compete, né, à lei complementar dispor a respeito de conflitos tributários. Pela Constituição Federal foi incumbido esse poder às leis complementares, né? A Constituição Federal traz essa determinação expressa no seu artigo 146. A lei complementar é que irá dispor a respeito de eventuais conflitos de competência entre Estado e município, ou entre municípios, ou entre estados. Então, é a lei complementar quem tem essa incumbência constitucional, né? E nós temos duas leis complementares que deveriam dispor sobre todos os conflitos tributários que dizem respeito a ISS e ICMS. Quanto ao ISS, nós temos hoje a Lei Complementar número 116 de 2003. E quanto ao ICMS, nós temos a Lei Complementar número 87 de 96, que também é conhecida por muitos como Lei Candir, em virtude do nome do deputado que assinou o projeto de lei na época. Então, nós temos aí a Lei Candir, que é a Lei Complementar 87 de 96, que traz todas as regras em âmbito nacional sobre o ICMS, e nós temos a Lei Complementar 116 de 2003, que traz também todas as regras pertinentes ao ISS. Antes dessas duas leis complementares, nós tínhamos o Decreto-Lei 406 de 68,
que no que diz respeito ao ISS, ele trazia regras um pouco diferentes da Lei Complementar 116, talvez não diferentes, mas com certeza regras menos claras, regras de formas simples, o que aumentou e muito os conflitos entre municípios até a publicação da Lei Complementar 116. O Decreto-Lei 406/68, no seu artigo 12, ele trazia a definição de qual era o município de competência para a cobrança do imposto. E o Decreto-Lei ele era muito mais vago do que é a Lei Complementar Federal 116 de 2003. E apesar da Lei Complementar Federal 116 de 2003 ter essa competência para dispor sobre conflitos tributários entre municípios, ainda hoje é muito comum de a gente ver casos de conflitos tributários entre municípios, né? Dois municípios querendo cobrar o mesmo imposto, ou até mesmo conflitos tributários do tipo vertical, onde o município quer cobrar o imposto, mas o Estado também quer cobrar o ICMS sobre aquele serviço, né? Porque dentro dessas duas leis, existem fatos geradores que são comuns aos dois impostos, né? Como, por exemplo, um caso que é um exemplo clássico, né? Só que é um exemplo clássico que não causa conflito por ter uma definição expressa e clara na lei complementar. O serviço de transporte, por exemplo. O serviço de transporte, ele é um serviço que tanto pode ser fato gerador do ICMS, quanto ele também pode ser fato gerador do ISS. Então, nós temos aí um caso, né, de um fato gerador que encontra-se nas duas leis. A diferença será entre o tipo de serviço, se o serviço ele é intramunicipal, intermunicipal ou interestadual, ou até mesmo um serviço internacional. Então, as duas leis complementares trazem como fato gerador o serviço de transporte. No caso da Lei Complementar 116 de 2003, o artigo 1º desta lei diz que será fato gerador do ISS todos os serviços constantes na lista anexa da lei. E lá na lista anexa da lei, nós temos o item 16.01, que trata de serviço de transporte de cargas, e o 1602, na verdade o 1601 seria para passageiro, o 1602 para cargas. Nós temos lá como fato gerador do ISS o serviço de transporte, seja de carga ou de passageiro. Porém, o serviço de transporte ele só vai ser fato gerador do ISS quando ele for intramunicipal, quando ele tiver início e término dentro do mesmo município, tanto de passageiro quanto de carga. Em contrapartida, a Lei Complementar 87 de 96 define como fato gerador do ICMS o transporte intermunicipal ou interestadual, que seria o transporte com início e término em municípios ou estados distintos. Ou ainda quando for transporte internacional, que inicia no exterior e termina em território nacional, né, em algum estado do Brasil, que vai ter fato gerador do ICMS ao estado de término desse transporte. Então, nós temos o mesmo serviço como fato gerador dos dois impostos. Mas aqui, neste caso em particular, a lei foi bastante clara em definir quando incidirá o ICMS e quando incidirá o ISS. Existem outros serviços em que a lei não é tão clara para dispor qual será o imposto incidente, se o ICMS ou se o ISS. E daí surgem os conflitos tributários. E apesar de a lei complementar do ISS, por exemplo, ser de 2003, enquanto que a do ICMS é de 96, ainda hoje, em 2020, restam vários casos em aberto onde a lei complementar não define de forma clara e os próprios tribunais de justiça superiores, tanto o STJ quanto o STF, não possuem um entendimento pacificado a respeito do assunto. Então, ainda hoje, a gente convive com diversos casos de conflitos tributários sem uma definição clara de qual deve ser o imposto incidente, se o ICMS ou se o ISS, ou muitas vezes qual deve ser o município para recolhimento do ISS, que são os casos de conflitos tributários horizontais, ou qual o estado para recolhimento do ICMS. A dubiedade da norma tributária seria causada aí por um texto muito vago, por um texto cheio de lacunas, né? Um texto que pode ser interpretado de duas formas diferentes. E essa dubiedade da norma tributária, essa ambiguidade no texto da norma, faz com que tanto o município interprete que o imposto incidente é o ISS sobre aquele fato gerador,
como também permite que o Estado interprete que incide o ICMS sobre aquele fato gerador. Então, a falta de clareza nas normas tributárias, a forma como elas foram escritas, em sua maioria, permitem esses conflitos tributários, permite que surjam esses conflitos tributários e muitas vezes não tenham uma solução definitiva sobre o conflito, né? Isso acontece tanto nas normas a nível nacional, que são as leis complementares, como também nas normas ordinárias, nas leis estaduais, nas leis municipais, que não trazem uma definição clara a respeito da competência para recolhimento do imposto, qual é o local para recolhimento ou qual o tributo incidente. Aí a gente tem diversas lacunas na norma tributária que justamente dão origem a esses conflitos. Como a norma tributária, as leis complementares, em sua maioria, na maioria dos casos, podemos assim dizer, não atendem aquilo que a Constituição Federal atribuiu como de sua competência, né? Porque, como falei anteriormente, o artigo 146 da Constituição determinou que é competência da lei complementar resolver os conflitos tributários, né? Definir para onde é devido o imposto e qual imposto é devido. Esse papel é da lei complementar, mas pelo fato de a lei complementar muitas vezes não atingir o seu objetivo, não atingir o seu propósito, esses casos são levados até o judiciário. Fica a cargo do judiciário definir o conflito tributário. E isso é algo extremamente comum de acontecer. O judiciário ter que definir conflitos tributários é algo que há muito tempo vem acontecendo e com certeza vai continuar acontecendo enquanto não tivermos uma lei complementar escrita de forma completa, de forma correta, de forma clara, sem deixar nenhuma brecha de interpretação. Talvez isso só ocorra numa futura reforma tributária, né? Porque enquanto existirem diversos impostos sobre o consumo, que é o caso do ICMS, é o caso do ISS, é o caso do IPI, que são considerados impostos sobre o consumo, né? Imposto sobre o valor agregado, enquanto existirem várias espécies de tributos que incidem sobre o consumo, é normal que exista o conflito tributário. Mesmo que a lei fosse escrita de uma forma menos dúbia, menos ambígua, né? Mesmo que a norma fosse escrita de uma forma mais clara, ainda assim restariam casos de conflitos tributários em virtude de nós termos no sistema tributário nacional brasileiro diversos tributos que incidem sobre fatos geradores semelhantes, tributos que incidem sobre o consumo. O nosso país é um dos poucos que cobra diversos tributos diferentes sobre o consumo, além de tributar também sobre a renda, né? Diferentemente de outros países que cobram ou um imposto único sobre o consumo, sobre o valor agregado, ou tributam apenas sobre a renda. Então, o sistema tributário nacional, o sistema tributário do Brasil, ele acaba permitindo esses conflitos tributários pelo fato de ser um dos sistemas tributários mais complexos, né, que existem no mundo. Então, vou trazer para vocês agora, né, trazido aí o panorama geral para vocês, qual é a competência para se definir, para se esclarecer conflitos tributários, que eu mencionei que é da lei complementar, e agora, por fim, demonstrei a vocês que é competência do judiciário resolver aqueles casos em que a lei complementar não deixou claro. Vou trazer para vocês agora diversos casos práticos de conflitos tributários, tanto aqueles que são entre estados e municípios, os verticais, quanto aqueles que são entre municípios ou entre estados, que são os horizontais. Vamos começar falando dos casos de conflitos tributários verticais, ou seja, os conflitos tributários entre estados e municípios, onde o estado quer cobrar o ICMS e o município quer cobrar o ISS. Isso é algo bastante comum. A gente vê decisões do judiciário há muito tempo sobre assuntos como este, e eu vou apresentar para vocês aqui 3 casos que são bastante recorrentes no que diz respeito ao conflito tributário entre estado e município. Esses casos que eu vou trazer para vocês já tem aí uma definição do judiciário que hoje os estados e municípios acabam respeitando em sua maioria, acabam acatando essa decisão do judiciário em sua maioria. Então, são conflitos que pode-se dizer que já tem um entendimento pacificado, apesar de a própria lei complementar não ter sido alterada ainda
para dispor sobre o assunto de forma clara. O judiciário já trouxe decisões com repercussão geral, inclusive, que torna aí possível aplicar na prática a tributação correta sobre cada uma dessas situações. Vamos começar falando do caso que eu entendo ser o caso mais abrangente, que é o caso do software, já que no Brasil inteiro a gente tem hoje, né, com o aumento do crescimento da tecnologia e do uso de ferramentas por parte das pessoas físicas e jurídicas, nós temos aí um conflito no que diz respeito à venda de software ou cessão de uso de software. Então, vou explicar para vocês aqui quais as interpretações acerca da tributação incidente sobre venda de software ou cessão de uso de software. Primeiro, é importante trazer para vocês que hoje, a realidade atual em que nós vivemos, o software, para ele ser adquirido, para ele ser comercializado, ele não precisa sequer de um suporte físico, de uma mídia física. Porque hoje é muito mais comum de se ver a comercialização de um software através de transferência eletrônica de dados, ou seja, através de download. Você não precisa mais ter um suporte físico, tal como um DVD, um CD, ou já extinto disquete, né, para que você possa dar acesso àquele software ao cliente. Então, hoje o cliente, o usuário, o adquirente, ele faz uso da internet para baixar o software, para fazer o download do software, sem a necessidade de haver aí uma entrega física do produto. E essa novidade, que nos tempos atuais isso já não é tão novo assim, mas essa novidade no que diz respeito à norma tributária é algo que foge ao comum, né? Por quê? Quando a gente fala de fato gerador do ICMS, o fato gerador do ICMS, ele na verdade é a circulação da mercadoria, né? E quando a gente fala de software, que é comercializado de forma eletrônica, não ocorre uma circulação física de mercadoria. Não tem como eu considerar que um download é uma circulação de mercadoria, porque circulação pela norma tributária seria de fato a circulação física, o produto propriamente dito, né, sendo entregue a um destinatário. Então, o fato gerador do ICMS, quando diz respeito aí à circulação de mercadoria, ele não contemplava uma situação em que o produto, para ser entregue, ele não precisaria necessariamente circular. Porque na época em que foi instituído o ICMS, claro, não instituído pela Constituição Federal, mas sim trazendo aí para tempos mais atuais, quando ele foi regrado pela Lei Complementar 87 de 96, lá em 96 já existiam softwares, porém eles eram em sua maioria comercializados em mídia física. Hoje a comercialização de software, em sua grande maioria, é por transferência eletrônica. E isso não estava previsto na época da Lei Complementar 87 de 96, que o software seria todo ele comercializado eletronicamente sem a necessidade de uma entrega física. Então, até hoje, eles não incorporaram isso à Lei Complementar. O que foi feito? Foram criadas normas complementares, como, por exemplo, convênios entre os estados, para tentar estabelecer regras a respeito da comercialização de software por transferência eletrônica. Como uma lei complementar ela é omissa, foram criadas normas complementares a respeito desse assunto. Mas antes mesmo de ter sido publicado o convênio, no âmbito da CONFAS, já havia aí uma definição do STJ a respeito desse assunto. E o STJ ele já vem se posicionando sobre o assunto há vários anos. Inclusive, esse assunto em particular chegou a ser levado até o STF. A tributação sobre softwares chegou a ser levado até o STF para mudar a interpretação que o STJ tinha até 96. Então, hoje a gente tem uma definição, a seguinte definição sobre o software, né? A gente tem a definição que o software, ele tanto pode ser fato gerador do ICMS, quanto ele pode ser fato gerador do ISS. Por isso existe o conflito vertical, né? Município e Estado cobrando imposto sobre o mesmo produto. Quando é então que o software ele vai ser fato gerador do ICMS e quando que o software vai ser fato gerador do ISS? Qual que é a definição hoje? Se a gente ler nas doutrinas a respeito de tributação sobre software, a gente vai se deparar muito com a expressão software de prateleira. Essa é uma expressão trazida lá de uma decisão do STJ, onde definiu que o fato gerador do ICMS seria na comercialização do chamado software de prateleira.
O que quer dizer essa expressão, software de prateleira? Quer dizer aquele software que ele é comercializado em larga escala, que ele é replicado e vendido a qualquer um, para uso comum. Como, por exemplo, os sistemas operacionais. A exemplo do sistema da Microsoft, o Windows. O Windows ele é comercializado a qualquer usuário. Ele não é um software desenvolvido para um usuário em específico. Ele é replicado e comercializado a usuários. A mesma plataforma é comercializada a usuários diversos. Né? Isso vale para o Windows, isso vale para o pacote Office também da Microsoft, ou para outros diversos sistemas que são comercializados. Né? O banco de dados da Oracle, o próprio Java, que tem também versão paga. Então, a gente tem diversos softwares que são comercializados a usuários sem uma personalização, sem uma customização específica. Né? Então, esses softwares de prateleira são aqueles comercializados a qualquer usuário sem a necessidade de um trabalho específico. Né? Então, esse tipo de software, ele é sempre fato gerador do ICMS, porque entende-se que o software que ele é replicado e comercializado em larga escala, ele é um produto. Ainda que ele seja entregue na forma de download, ele é um produto, ele é uma mercadoria. E o seu fato gerador, portanto, é do ICMS. Então, podemos dizer que o software, quando comercializado em larga escala, né, a denominação aí, software de prateleira, é justamente para esses produtos que são comercializados em larga escala a qualquer usuário. Em contrapartida, aquele software que ele é desenvolvido para uso específico de um usuário, ele deixa de ser considerado um produto, ele deixa de ser considerado uma mercadoria e passa ao conceito de serviço. Por exemplo, uma empresa de desenvolvimento ela é contratada para criar um software específico para uma empresa ou para um órgão público. Um software que vai atender às necessidades específicas daquele usuário. Ou seja, não é um sistema que já existe, uma plataforma que já está pronta, que vai ser simplesmente disponibilizada para uso daquela pessoa, daquela empresa, daquele órgão público. Estamos falando aqui de uma necessidade específica, onde a empresa de desenvolvimento vai criar as soluções específicas para aquela empresa. Então, todo o software ele vai ser elaborado para atender aquela empresa, para atender aquela necessidade. Nesse caso, estamos diante de um fato gerador do ISS, porque prepondera aqui o serviço de elaborar a ferramenta, de disponibilizar uma solução específica para aquele usuário. Então, sempre que o software ele for desenvolvido para uso específico do usuário, ele vai ser fato gerador do ISS. E mais recentemente começou a se discutir a respeito da comercialização do software por cessão de uso. Porque o software ele pode ser transferido, a titularidade do software ela pode ser transferida de forma definitiva ou não. Ou pode ser cedido o uso por tempo determinado. E esse ponto em particular ainda hoje gera discussão. Por quê? Muitos defendem que a cessão de uso, você ceder o uso do software por 12 meses, por exemplo, não seria uma transferência de titularidade definitiva e, consequentemente, não poderia ser fato gerador do ICMS. Mas as decisões mais recentes, assim como o próprio convênio que dispõe sobre o assunto, traz a interpretação que mesmo a cessão de uso, ainda que não seja definitiva, seria fato gerador do ICMS quando esse software que está sendo disponibilizado for um software de uso padrão. Novamente, voltando àquela mesma ideia, né? Que só vai ser fato gerador do ISS o software que seja desenvolvido para uso específico de um usuário. Mas esse ponto em particular, a cessão de uso não definitiva, né? Por tempo determinado, de assinatura de 1 mês, assinatura de 12 meses, ainda gera discussões no judiciário, ainda gera discussões entre especialistas. Os doutrinadores, em sua maioria, defendem que a cessão de uso, ainda que temporária, 12 meses, 1 mês, de um software que seja considerado padrão, é fato gerador do ICMS na ótica dos especialistas. Mas como isso ainda afronta aí, o conceito de mercadoria, que seria transferir a titularidade, transferir a propriedade, ainda hoje gera discussão e muitos municípios defendem o argumento de que a cessão de direito de uso seria fato gerador do ISS e não do ICMS. Então, a tributação sobre o software ela já tem aí uma definição hoje pelo judiciário, mas ainda em alguns casos particulares, ainda gera discussões e gera polêmicas.
O segundo caso que eu trago para vocês de conflito tributário vertical é o caso das industrializações por encomenda. Esse já é um caso mais simples de se definir. Por quê? Não preciso analisar N variáveis, eu preciso analisar apenas uma variável, que é a destinação dada pelo encomendante. O que vai definir a tributação sobre a industrialização por encomenda, se incidirá o ICMS ou se incidirá o ISS, o que vai definir isso é a destinação que for dada ao produto pelo contratante da industrialização, pelo encomendante, né? Denominado assim encomendante do processo industrial. O que se tem de jurisprudência a respeito do assunto define o seguinte: sempre que o contratante do processo, sempre que o encomendante do processo, ele for o consumidor final daquela mercadoria, ou seja, o produto que ele contratou o processo de industrialização será por ele utilizado ou por ele consumido. Não haverá, com esse produto, uma etapa seguinte de circulação promovida pelo encomendante. Nesse caso, define-se pela jurisprudência que se o produto é para consumo, para uso do encomendante, via de regra, incidirá o ISS e não o ICMS. Porque aqui considera-se que o fato gerador foi o serviço de beneficiamento, de montagem, o serviço realizado sobre aquele produto, e não o produto propriamente dito como fato gerador do imposto. Então, quando o encomendante for o consumidor final, for para uso dele o produto industrializado, será incidente aí o ISS. Por exemplo, vamos tratar aí como exemplo de industrialização por encomenda um processo realizado por uma indústria têxtil. Uma indústria têxtil que recebe tecido, recebe malha para fazer um processo de costura e bordado. Vamos então dizer que ela recebeu a malha, tudo aquilo que ela precisava para transformar o produto numa camiseta, que seria o processo de costura e o processo de bordado com a logomarca da empresa contratante. E essa indústria têxtil, ela fez então o processo de costura, ela colocou a marca da empresa contratante no vestuário e entregou o vestuário pronto para o encomendante. O encomendante mandou a malha e recebeu o vestuário pronto. Ou vamos até simplificar o exemplo, vamos dizer que o encomendante mandou o vestuário já pronto, ele só queria o bordado da sua logomarca. Vamos usar o exemplo aí da empresa, de uma das nossas empresas patrocinadoras do evento, da BSSP. Vamos supor que a BSSP quer agora padronizar a vestimenta de seus funcionários e a BSSP mandou que bordasse todos os uniformes que serão utilizados pelos seus funcionários. Então, nesse caso, ela enviou já o vestuário pronto, não foi uma malha, não foi um tecido, ela mandou o vestuário pronto e contratou apenas o processo de bordar ali a logomarca da BSSP. Nesse caso, observe que a contratante, a instituição de ensino, ela não vai promover uma etapa seguinte de circulação com o vestuário, ela vai utilizar em seus funcionários. Então, nesse caso, estamos diante de uma situação onde o encomendante é o consumidor final do produto. Logo, o que incide sobre o processo de bordado, nesse caso, é o ISS, porque o produto é para uso ou consumo do contratante. Agora, vamos supor que quem contratou não foi a BSSP. Quem contratou foi uma empresa comercializadora de vestuário. Só que ela contratou o processo de bordado para dar maior valor ao seu produto, para deixar o produto mais atrativo. Então, ela contratou o mesmo serviço de bordado sobre diversas peças e vai vender essas peças aos consumidores finais. Então, é o mesmo serviço que foi contratado, o serviço de bordar um vestuário. Então, veja, o mesmo serviço, ele foi fato gerador do ISS, quando foi contratado pela BSSP para consumo próprio, né, para fornecer aos seus funcionários aqueles uniformes. E agora, nesse segundo exemplo, uma empresa que vai revender esses vestuários contratou o serviço de bordado, onde, nesse caso, ao invés de incidir o ISS, incidirá o ICMS. Apesar de ter sido o mesmo serviço de bordar o vestuário, apesar de ser o mesmo serviço, muda o fato gerador do ISS para o ICMS. Por quê? Nesse caso, o encomendante, ele promoverá uma etapa seguinte de circulação com o produto, que seria o vestuário bordado, e por esse motivo, a jurisprudência determina que sempre que o produto industrializado participar de uma nova etapa de circulação, ou seja, submeter-se à incidência do ICMS na etapa seguinte,
será incidente sobre a industrialização por encomenda, o ICMS, ao invés do ISS. Então, nós temos aqui um caso prático onde o mesmo serviço, exatamente o mesmo serviço, ele pode ser fato gerador do ICMS e também pode ser fato gerador do ISS. O que vai definir se vai incidir um ou o outro é a destinação dada pelo contratante, pelo encomendante do processo de industrialização. A única exceção à regra no que diz respeito à industrialização por encomenda seria nos casos em que o processo contratado for o processo de transformação. Ou seja, não é um beneficiamento, não é uma montagem, é um processo de transformação. Vamos supor, uma empresa de construção civil remeteu a uma indústria ferros e cimento. A empresa de construção civil remeteu à indústria ferros e cimentos. E essa indústria de pré-moldados vai usar o cimento e o ferro para transformar em estrutura pré-moldada, vai transformar em blocos de concreto, em vigas, etc. Vai transformar em estruturas pré-moldadas. Nesse caso, a gente está diante de um processo de transformação. E o processo de transformação, ele sempre será fato gerador do ICMS. Isto porque, na Lei Complementar 116 de 2003, não existe nenhum item na lista anexa para o serviço de transformação. Então, o processo de transformação ele não pode ser considerado um serviço. Ele sempre será considerado um processo industrial submetido à incidência do ICMS, pelo fato de não constar na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Logo, ainda que o contratante desse processo de transformação, desse serviço de transformação, por assim dizer, seja o consumidor final, no caso, uma empresa de construção civil que vai utilizar as estruturas de pré-moldado para construir um imóvel, por exemplo, ainda que ela seja o consumidor final, o que vai incidir nesse caso é o ICMS e não o ISS. Então, nós temos essa exceção à regra no que diz respeito à industrialização por encomenda. E o último exemplo que eu trago para vocês aqui de conflito vertical entre ICMS e ISS é o caso dos serviços gráficos, serviço de impressão, serviço de personalização prestados por gráficas. E o serviço gráfico, ele também tem aí jurisprudência mais antiga do Supremo Tribunal de Justiça que define como fato gerador do ICMS e do ISS o mesmo serviço a depender da situação que esse produto terá no momento futuro. Por exemplo, vamos usar como exemplo aí um serviço de impressos gráficos, né? Vamos considerar que eu estou pedindo para a gráfica imprimir um documento para mim. E esse documento que eu estou solicitando que a gráfica faça a impressão seria um produto para que eu distribua aos meus funcionários com, vamos supor, regras do regime interno da empresa. Então, eu contratei uma gráfica para fazer a impressão do regime interno da minha empresa. E eu vou entregar para todos os meus funcionários uma versão desse regime interno para que eles fiquem a par das regras da minha empresa, seja a título de vestimenta, o dress code, seja a forma de convívio entre os funcionários. Então, eu entreguei aí um regime interno para os meus funcionários e contratei uma gráfica para fazer isso. Nesse caso, o impresso gráfico, que seria a versão do meu regime interno, não vai ter uma etapa seguinte de circulação. A própria empresa vai utilizar esse impresso gráfico internamente. Ela vai distribuir aos seus funcionários. Nesse caso, determina-se que, se o impresso gráfico ele não tem uma etapa seguinte, se ele é para uso da própria empresa, que incide sobre esse impresso o ISS. Então, por exemplo, no caso do regime interno, a gráfica iria cobrar de mim como serviço, sujeito ao ISS. O mesmo vale para a impressão de blocos de nota, por exemplo, né? Para blocos de recibo, em que é para uso próprio do contratante. Nesse caso, incide o ISS. Agora, se esse impresso gráfico, na verdade, ele é o manual do meu produto. Ele é o manual do produto que eu fabrico. Então, eu fabrico um produto e eu entrego o manual junto com esse produto para ensinar o uso, ensinar a instalação, etc. Nesse caso, observe que o manual ele não será comercializado propriamente o manual. Porém, o manual ele participa da etapa seguinte de circulação, visto que ele vai ser acondicionado na mesma embalagem do meu produto e vai ser entregue com o meu produto. E nesse caso,
a orientação da jurisprudência e das próprias legislações estaduais e municipais é que este produto ele seja considerado fato gerador do ICMS. A impressão do manual, que vai ser acoplado a um produto para ser entregue ao consumidor, ao invés de ser tratado como fato gerador do ISS, o serviço de impressão desse manual será tratado como fato gerador do ICMS. O mesmo vale, por exemplo, para a impressão de bulas, bula de medicamento, que a bula do medicamento vai junto com a embalagem do medicamento. Nesse caso, da mesma forma, interpreta-se e orienta-se como fato gerador do ICMS. Então, no caso dos serviços gráficos, tem que observar se o produto impresso participará da etapa seguinte de circulação ou não. Então, esses são os exemplos mais tradicionais de conflitos entre estados e municípios que acontecem no dia a dia das empresas. E existem ainda os conflitos horizontais, né, que eu havia mencionado para vocês lá no início, que seriam os conflitos entre entes da mesma espécie, entre municípios ou entre estados. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de conflitos tributários horizontais. Antes de eu começar a falar desses exemplos propriamente ditos, é importante mencionar para vocês que existe divergência de interpretação entre as jurisprudências do STJ e aquilo que os doutrinadores interpretam e publicam nas doutrinas, nos seus livros. A título de exemplo, um autor que eu gosto bastante, que escreve sobre ICMS e ISS, que é o Kiyoshi Harada, ele é um dos doutrinadores que interpreta diferente daquilo que o STJ vem interpretando ao longo dos anos e vem decidindo na sua jurisprudência a respeito do conflito tributário entre municípios e entre estados, principalmente entre municípios, que é o mais comum de acontecer nessa espécie de conflito tributário horizontal, né? Dois municípios cobrarem sobre o mesmo serviço. Então é importante mencionar para vocês que, se vocês buscarem uma doutrina, se buscarem aí uma leitura não na legislação e sim num livro a respeito de ISS ou ICMS, vocês podem encontrar interpretações diferentes daquelas que o STJ vem trazendo ao longo dos anos. Tá? Então isso é comum de acontecer sobre esse tipo de conflito. Inclusive as próprias doutrinas, né, elas costumam citar que o STJ entende diferente, mas geralmente os doutrinadores eles defendem o seu ponto de vista, eles defendem a sua interpretação acerca daquele assunto. Tá? Eu, particularmente, tento trazer aí um equilíbrio entre a interpretação do STJ e a interpretação dos doutrinadores a respeito do conflito de competência entre municípios. Eu não digo que o STJ tem 100% da razão e tampouco que os doutrinadores têm 100% da razão. Ao meu ver, né, tem que encontrar um equilíbrio e aplicar da forma mais coerente possível a legislação e as jurisprudências. Tá? O principal conflito tributário horizontal e justamente que justifica esse conflito entre a interpretação do STJ e o que traz os doutrinadores seria em virtude daquilo que a lei federal, que é a Lei Complementar 116 de 2003, ela define como local de competência para recolhimento do ISS. E quando existe aí serviço prestado fora do município, quando nós temos serviços prestados fora do município, é onde se acentua essa divergência de interpretação. Tá? Por quê? Vou mostrar para vocês no próximo slide, vou trazer em verbos para vocês o que diz o artigo 3º e o que diz o artigo 4º, né? A exata redação do caput do artigo 3º e do caput do artigo 4º, eu vou trazer para vocês no próximo slide. O que traz esse conflito de interpretações são os casos em que o serviço ele é executado fora da sede do prestador e aí cai no dilema de definir o local do estabelecimento prestador para fins de cobrança do imposto. Então, eu vou trazer já para vocês agora, vou passar o slide, mostrar para vocês a definição do artigo 3º e 4º, depois eu volto para continuar nos outros casos de conflito tributário. Aqui eu trouxe para vocês a transcrição do artigo 3º e do artigo 4º. Tá? O que diz o artigo 3º da Lei Complementar 116 de 2003? O artigo 3º diz que o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, ou, na sua falta,
no local do domicílio do prestador, exceto nos 25 incisos relacionados no artigo 3º, quando o imposto será devido no local definido nesses incisos. Os 25 incisos, que tem ali 2 incisos vetados, então são 23 ao todo, nos 23 incisos define-se para onde deve ser pago o ISS, independentemente do local do estabelecimento prestador. E o artigo seguinte, que é o artigo 4º, ele traz a conceituação de estabelecimento prestador. Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário que configure unidade econômica ou profissional, independentemente do nome que for dado a esse local, se é sede, se é filial, se é agência, posto de atendimento ou qualquer outra denominação que venha a ser dada. Então, observe que, pelo que dispõe o artigo 4º, estabelecimento prestador, na verdade, não é a sede da empresa prestadora. Estabelecimento prestador é o local onde se desenvolve o serviço, ainda que de forma temporária, e que configura unidade econômica ou profissional. O grande erro da Lei Complementar 116, a grande falha da Lei Complementar 116, que seria a lacuna que eu destaco, que causa e dá margem para essas discussões, é o fato de que essa lei traz, no seu caput do artigo 4º, que um dos quesitos para definir o local de estabelecimento prestador é configurar a unidade econômica ou profissional. E em nenhum lugar da lei existe a definição do que é unidade econômica, o que é unidade profissional. E essa falta de determinação na lei permite que o judiciário interprete de uma forma e os doutrinadores de outra. E é isso que causa esse conflito tributário, uma falta de definição expressa e clara na lei. Só o que eu defendo de argumento é que os doutrinadores eles focam no artigo 3º, o STJ foca no artigo 4º. E, na verdade, a gente tem que olhar os dois de forma conjunta. A gente não pode olhar um artigo e esquecer do outro. Muita gente fala o seguinte, o artigo 3º, ele traz 23 casos onde ele determina para onde o imposto ele é devido. Onde, em sua maioria dos casos, ele determina que o imposto é devido no local da execução do serviço. E são as exceções à regra. Se a exceção à regra diz que o imposto é devido no local da execução, por que a regra geral diria a mesma coisa? Diria que o imposto é devido no local da execução. Então, muitos argumentam nesse sentido. Por que a regra geral e a exceção à regra diz a mesma coisa? Mas, na verdade, eles não pararam para ler exatamente o que diz os incisos do artigo 3º. Porque os incisos do artigo 3º, eles não determinam que o ISS ele é sempre devido ao local da execução. Pelo contrário, nós temos casos ali na relação de incisos do artigo 3º, como, por exemplo, os últimos incisos, que dizem o contrário. A exemplo do serviço de administração de cartão de crédito. O serviço de administração de cartão de crédito tem como local para recolhimento do imposto o domicílio do contratante. Aonde estiver domiciliado o contratante é que deverá ser pago o ISS pela administradora do cartão de crédito. Então vamos supor que a administradora de cartão ela é de São Paulo, seja administradora da Cielo, da Mastercard, da Visa, não importa. A administradora está em São Paulo e eu, titular do cartão, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Então, veja, a administradora lá de São Paulo vai ter que pagar o ISS para Florianópolis, mas todo o serviço foi prestado em São Paulo. Todo o gerenciamento do cartão se deu em São Paulo. Então, veja que o artigo 3º, ele não diz que o ISS será devido sempre no local da execução. Ele traz regras específicas, enquanto que o artigo 4º traz a regra geral. O que muitos não conseguem entender é que o local do estabelecimento prestador não é a sede da empresa que prestou o serviço. E é isso que defende o STJ. É essa definição que o STJ bate na tecla. Local do estabelecimento prestador não é a sede da empresa prestadora, é o local da execução do serviço. E eu corroboro com essa interpretação do STJ, desde que seja analisado o todo, desde que não seja ignorado alguns aspectos essenciais, como a definição de local da unidade econômica e profissional. Para que seja considerado o local do estabelecimento prestador, naquele local tem que ser empregado o serviço, a mão de obra qualificada para definir unidade profissional, e naquele local também tem que ser utilizados os recursos necessários para a consecução daquele serviço, ou seja, configurar a unidade econômica. Então tem que analisar o todo.
e não apenas o local da execução do serviço. Tem que analisar se aquele local atende aos critérios. Então, essa divergência de interpretação entre a STJ e doutrinadores é muito acentuada por essa falta de clareza na norma, que seria a falta de definição pela Lei Complementar 116 de 2003 do que quer dizer unidade econômica e o que quer dizer unidade profissional. Eu, particularmente, sou mais a favor da interpretação do STJ do que da interpretação dos doutrinadores. Eu já li diversos livros sobre ISS, onde o doutrinador simplesmente, ele se fecha para todo o exterior e define que o ISS tem que ser pago para a sede do prestador. Não é assim, gente. Não é assim que se interpreta a norma tributária. A gente tem que olhar a norma tributária como um todo. E a jurisprudência do STJ vem caminhando há muito e muito tempo. Isso não é de hoje, isso não é de agora, da Lei Complementar 116 de 2003 para frente. Isso já era assim no Decreto-Lei 406/68, que o ISS tem que ser pago ao local da execução do serviço, desde que neste local configure-se unidade econômica e profissional. Por exemplo, um caso de conflito tributário que já teve decisão do STJ é o caso de coleta e análise de material biológico. E nesse caso em particular, o STJ ele acabou inovando, podemos assim dizer, na sua interpretação, porque ele utilizou critérios não apenas técnicos, ele utilizou critérios políticos para definir o local de competência para recolhimento do ISS. Inclusive, esse processo ele tende a ser reaberto no STF e pode-se ter uma nova interpretação quanto ao local para recolhimento do ISS. Na decisão do STJ, sobre esse serviço de coleta e análise de material biológico, ficou definido que o local para recolhimento do ISS é o local da coleta do material biológico. Por exemplo, se o laboratório ele está situado no município de Florianópolis, a coleta se dá no município de Florianópolis, mas o material biológico ele é encaminhado para a sede, para a matriz desse laboratório que fica em São Paulo. E lá em São Paulo que ele faz análise clínica. O STJ entende que o ISS fica para Florianópolis, que é onde foi feita a coleta do material biológico. Enquanto que os especialistas defendem que deveria ser pago para São Paulo, porque o serviço contratado é o serviço de análise. E a análise será realizada em São Paulo. Considera-se que o serviço de coleta ele é um serviço meio para o serviço fim, que é o serviço de análise. Então, ainda é um caso que gera polêmica, e apesar de nós termos esse recurso especial já definido pelo STJ, inclusive com repercussão geral, ainda hoje gera discussão e tem-se a possibilidade de esse caso ser reaberto, porque a própria empresa que teve essa decisão do STJ julgada na época, ela tem tentado aí um recurso junto ao STF para tentar derrubar essa interpretação. Então, os conflitos tributários envolvendo local de competência para recolhimento do ISS, eles são por diversas vezes levados até o STJ e por vezes até o STF, e ainda hoje geram inúmeras discussões entre especialistas e não se tem uma definição clara. Eu, particularmente, sou da opinião de que o local para recolhimento do ISS é o local da execução do serviço, desde que nesse local seja configurado unidade econômica e profissional, observadas as conceituações de unidade econômica e profissional trazidas pelo STJ. E para finalizar, um último caso que eu trago para vocês de conflito tributário da espécie horizontal é o conflito vinculado ao ICMS, na importação de mercadorias. E eu trago um caso para vocês bastante atual, tá? A ARE, esse recurso extraordinário com agravo, ele é do STF, agora publicado no dia... foi votado agora no dia 19 de abril de 2020, foi publicado no DJE no mês de maio de 2020, então veja que é um caso bastante recente, onde o STF trouxe um entendimento de que, na importação de mercadoria, o ICMS deve ser pago ao estado onde localizado o importador, sendo que na importação por conta e ordem, ao invés de ser pago o ICMS ao estado onde encontra-se a trading, que é quem faz o processo de importação, que o ICMS deve ser pago ao estado do contratante, do consignatário, que é quem contratou a trading para fazer o processo de importação. Então, nessa ARE,
nesse recurso extraordinário com agravo do STF, mudou-se a interpretação do local para onde deve ser pago o ICMS, porque as decisões anteriores do próprio STF eram favoráveis a ser pago ao estado da trading, ao estado onde estabelecida a empresa que faz o processo de desembaraço. Então, é uma situação de conflito tributário que agora, recentemente, mudou-se a interpretação do próprio Supremo. Para vocês terem ideia, né, de como que esses conflitos tributários eles são comuns e ainda hoje eles são extremamente polêmicos, tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal mudou a interpretação dele em comparação às decisões anteriores. Então, a importação de mercadoria é um caso de conflito tributário envolvendo o ICMS entre estados, né, que agora o STF trouxe aí a sua interpretação definitiva sobre o assunto, que nada impede de futuramente o caso voltar a julgamento, mas hoje ficou definido pelo STF que o local para recolhimento do ICMS é o estado do importador ou do contratante do importador no caso de importação por conta e ordem. Tá? Inclusive, essa decisão do STF julgou parcialmente inconstitucional o texto do artigo 11 da Lei Complementar 116 de 2003. Então, é uma mudança de paradigma, é realmente uma nova interpretação que, inclusive, considerou parcialmente inconstitucional o texto da Lei Complementar 87 de 96. Trazidos para vocês aí alguns exemplos de conflitos tributários, vou encerrar o conteúdo, né, dado aí o tempo da palestra. Aconselho a todos que, se assistiram à minha palestra, assistam também as outras palestras das diversas trilhas, né, são 18 trilhas de conhecimento trazidos nesse evento do Pensar Contabilidade. Então, aproveite e absorva o maior conteúdo possível, já que é de graça, essa oportunidade você não pode perder. E duas dicas aí, 2 tópicos que eu trago para vocês que eu aplico no meu dia a dia, eu como professor aplico na minha didática, que seria o seguinte: tente sempre buscar entender o porquê das coisas. Quando você for aprender algum conteúdo, seja na esfera tributária ou não, tente aprender o porquê daquilo, a lógica daquilo, qual é o raciocínio por trás daquilo. Tudo tende a ter uma lógica, um porquê. E se você entender isso, fica muito mais fácil de você, de fato, aprender aquele conteúdo e aplicá-lo na prática. E isso, com certeza, vai lhe dar uma autonomia profissional. Você vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais autônoma se você entender o porquê por trás de cada um dos assuntos e por trás de cada um dos temas que você precisa lidar no seu dia a dia, na sua profissão. Esse é o conselho que eu lhe dou como professor da área tributária, que vem me ajudado aí ao longo dos meus mais de 10 anos de carreira. Agradeço e desejo para vocês um ótimo aprendizado aí no conteúdo e que todas as palestras que vocês venham a assistir agreguem o máximo de conhecimento possível. Obrigado.